Olá, eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é um lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Desde criança, eu sinto como se eu estivesse presa em uma caixa bem pequena e bem apertada, sabe? Eu sempre senti uma vontade imensa de ser livre. Na minha adolescência, eu ainda sentia essas coisas. Eu achava que era porque eu dependia dos meus pais, porque eu morava com eles. E aí eu pensava que no dia que eu trabalhasse e que eu comprasse as minhas coisas, eu seria livre. Mas aí eu comecei a trabalhar, eu tinha o meu salário e eu não me senti livre. Então eu pensei que era porque eu não tinha o meu próprio veículo. E antes mesmo dos meus 18 anos, eu já tinha a minha moto, uma Bis, que foi meu grande sonho na adolescência. Mas mesmo com ela, eu não me sentia livre. Então pensei que eu tinha que sair de casa e que eu iria me sentir livre se eu não precisasse dar mais satisfações aos meus pais. Saí de casa com 18 anos e eu não me senti livre. Eu pensei também que no dia que eu casasse e tivesse a minha própria casa, a minha própria família, eu iria me sentir livre. Mas não, eu casei e não levou muito tempo para eu perceber que eu não me sentia livre. Eu trabalhei. Sempre eu trabalhei em escritórios, em uma sala com 4 paredes. E então eu pensei que o que eu precisava era trabalhar vendo o dia, vendo o sol, não em um lugar trancado em 4 paredes. E quando eu saí, quando eu deixei de trabalhar em escritório, eu percebi que nem caminhando ao ar livre eu me sentia livre. Pensei então que eu precisava ser autônoma e ter o meu próprio negócio para me sentir livre. Mas nem assim, quando isso aconteceu, eu não me senti livre. Essa lista tá até ficando grande, né? Você vai se cansar se eu for contar todas as coisas. Como viajar, ter um carro novo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? Ter muito dinheiro ou pelo menos uma garantia, um investimento ou uma reserva no banco para emergências. Todas essas coisas eu já quis, mas nada disso me deu a sensação que eu queria, de liberdade. 30 anos de expectativa, achando que era o meu próximo passo que me daria liberdade, achando que é no que vem depois que estaria a vida livre e leve que eu queria sentir. E você? Já se sentiu assim? Você conseguiria olhar para o que tem na tua mente sobre liberdade? A gente condicionou a nossa liberdade a alguma coisa. A gente associa ela às coisas, às situações, às pessoas, ao dinheiro, à questão geográfica. Sem
falar que a liberdade também é usada como uma punição. Ah, todos podem falar, mas tu não. Ah, meu filho, tu fez isso. Agora o teu castigo é ficar trancado no teu quarto. Não vai sair por uma semana. Parece que liberdade é um prêmio para alguns, para os melhores, para o bom comportamento. Na verdade, a maioria dos nossos conceitos, do que a gente aprendeu sobre liberdade, está de cabeça para baixo, sabe? Liberdade, ela não está no próximo passo, não está na viagem que você quer fazer, não está nas coisas que você quer ter, não está em um novo relacionamento, não está na nova cidade que você vai morar, não está na casa nova ou no carro novo ou no emprego novo ou mesmo em ser autônomo. Porque a libertação não está na coisa em si. Ela está no teu estado mental, está na minha identificação, está em como eu me vejo. Eu tenho falado aqui de 2 sistemas de pensamento. Se você tem acompanhado aí os episódios, você já percebeu. E ele é baseado na verdade. E o outro em invenções, em mentiras, em ilusões. Se eu estiver identificada com o ego, que é esse sistema da ilusão, eu nunca vou me sentir livre. Mas quando eu me identifico com a verdade, a escolha pela verdade me leva à real liberdade. E essa é a melhor notícia que poderíamos ter. Que a nossa liberdade não depende de nada, a não ser da nossa escolha de ser livre de toda a ilusão. A liberdade está disponível agora, neste momento, a cada instante. A liberdade está em ser livre do teu autoconceito, isto é, do sistema de pensamento do ego. Está em você ficar livre da ilusão de achar que você é quem você não é. Apenas isso. O ego é essas ideias, essas crenças que te dizem assim: ah, fulano, você quer ser livre? Então você tem que ter mais dinheiro. E aí tu vai, se mata trabalhando e nada de liberdade. Ele diz: ah, ciclano, você quer ser livre? Então você tem que viajar, tem que dar a volta ao mundo. E ele vai te dando várias coisas aí para você buscar e não achar. Porque essa é a lei do ego: buscar e não achar. Então a sua liberdade fica sempre distante, fica sempre no que vem depois e nunca chega. Mas quando você segue a verdade, você acessa a sua liberdade aqui e agora. E não porque você alcançou alguma coisa ou porque você conquistou alguma coisa, mas porque você chegou na verdade. E a verdade te livra do sistema de pensamento do ego. Então vamos lá. Qual o caminho para fazer isso, né? O caminho para a liberdade é o desfazer do ego. Isto é, querer a verdade acima de tudo, de qualquer ilusão. É se comprometer realmente com a verdade. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer emagrecer, então você deve se comprometer com isso, manter a disciplina neste foco do teu emagrecimento e vencer os pensamentos equivocados. Essa semana até eu reparei que eu estava me auto-sabotando. Eu fui participar de um desafio que juntava treino e dieta. E eu coloquei na cabeça que eu ia ganhar esse desafio. Mas no final da primeira semana eu aumentei muito a carga, porque eu queria ganhar, e acabei me machucando.
E aí eu me atrasei toda, fiquei para trás, parei o treino, parei a dieta, e eu percebi que eu me auto-sabotei. E aí agora, após o carnaval, ele lançou um novo desafio e eu disse, bom, agora eu vou. E aí eu concluí a primeira semana do desafio e bem no início agora da segunda semana, que é essa semana que a gente está, eu me vi me auto-sabotando de novo. Eu comecei a sentir um desânimo, sabe? Eu estava super desanimada, eu não queria ir para academia, eu não tinha vontade de ir para academia. Aqueles pensamentos de para quê? Para quê? Sabe? E aí eu faltei 2 dias. E aí eu me dei de conta disso, a ficha caiu. E eu fui obrigada a olhar para essas crenças. E lá estavam elas. 2 crenças. Eu sou fraca e eu não consigo. 2 crenças trabalhando ali para que tudo fosse conforme a minha crença nelas. É por isso que você tem que ser uma pessoa consciente, sabe? É por isso que você tem que olhar para o que se passa aí na tua mente. É você que toma as decisões sobre a tua vida, sobre todas as coisas, e não os teus pensamentos ou as tuas crenças, não é os teus condicionamentos. Por isso, a gente usa a academia, usa a atividade física, usa a alimentação para acabar com o sistema de pensamento do ego. A gente usa o negócio, a gente usa o trabalho para acabar com as ilusões e não para dar realidade a elas. A gente usa os relacionamentos, a uma sociedade ou o próprio casamento, o namoro. A questão é se comprometer com a verdade até vencer as crenças. Porque a tua liberdade está depois delas, está após as crenças. E aí tu pode estar falando, nossa, Bruna, mas a gente está falando de liberdade. E você está aí me dizendo para mim me comprometer. É isso? E sim, é isso mesmo, se comprometer com a verdade. Parece contraditório, mas não é. Veja que o ego é a ilusão. São essas ideias, essas crenças mentirosas sobre quem somos. Então, se eu me comprometo a vencer essas crenças, eu me livro do ego. É aí que a liberdade reside, onde não há ego, onde não há mentiras, onde não há crenças. A tua liberdade, no caso, está nesse comprometimento. Aqui, o compromisso te salva. No meu caso, ir para a academia com desânimo é difícil, claro que é. Mas não mais difícil do que eu confirmar essa crença de que eu não consigo quando vejo que os resultados que eu alcancei foram péssimos. É no meu comprometimento em vencer essas crenças miseráveis de limitação, de que eu sou fraca e incapaz, que eu consigo transcender essa prisão e ter a liberdade que eu busco. A minha liberdade está lá atrás das ilusões. Eu preciso passar por elas, eu preciso vencer elas. A tua liberdade também está após as ilusões. É preciso transcender as crenças para chegar na liberdade. E, portanto, é preciso se comprometer com a verdade. Depois que você vence as suas crenças, você acessa a liberdade, você acessa a felicidade que já é tua, mas que devido às crenças você não acessava. Porque as crenças é isso mesmo, é como se fosse um paredão de impossibilidades, sabe? Como eu falei no início, as crenças são como uma caixa apertada que nos prendem e parece que não tem como sair dali. A gente não se sente livre só porque nos vemos limitados. E penso que vale dizer que não é sobre a atividade física
mas é sobre as ilusões que eu estou colocando nisso. Não é sobre a alimentação, mas é sobre as crenças que estão por trás da minha alimentação, daquilo que eu como, da quantidade que eu como ou do que eu deixo de comer. O comprometimento é com a verdade sobre as coisas. Portanto, se tem uma situação em que você não se sente livre, que você se sente triste, em conflito, desanimado, tu já sabe, tu está num estado de ilusão, você está comprometido com o ego. Nesses casos aí, não queira fugir da situação, porque a primeira coisa que a gente quer é fugir. Não tenta fugir, nem empurrar com a barriga, nem tentar remediar ou ficar dando desculpa para as coisas que você desistiu. Apenas se comprometa com a verdade sobre isso. Vença as ilusões, as crenças que estão aí te prendendo. E nessa transcendência, tu alcança a liberdade. Se comprometa com a verdade e terá liberdade. Se não tem liberdade aí, é porque está faltando verdade. A verdade é uma dádiva que nos salva. Que hoje nós possamos nos unir nesse compromisso pela verdade. Vamos? Vem comigo? Vamos junto nessa? E é isso aí. Que bom que você esteve aqui comigo. Sou grata pela tua audiência. E se este episódio fez sentido para ti, não deixa de compartilhar ele com mais alguém. Se inscreva também aí na plataforma e se quiser falar comigo pode me chamar. O contato ele está aqui na descrição. E é isso. Uma ótima semana para você, muito comprometido com a verdade e reconhecendo a liberdade que há nela.